Aos 95 anos de idade, Fábio Marcondes Homem de Melo lembra, no Resgatando a História de hoje, dos tempos em que foi vereador na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Eleito para o seu primeiro mandato em 1952, permaneceu na casa até 1963. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre as histórias da cidade e o trabalho do Legislativo daquela época. Eu não tinha Rio Preto como destino. Para começar de um ponto fixo da minha vida, é a minha colação de grau na velha Academia de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. É a faculdade da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de dizer só uma coisa, que foi um privilégio. Como a faculdade não tinha auditório naquele tempo, a cerimônia de colação de grau da minha turma, que é 45, eu colei grau em 1945, no Teatro Municipal de São Paulo. E foi um privilégio, porque depois construíram auditório. Aliás, um belo auditório. Eu conheci posteriormente, visitando a faculdade. Então, agora não precisa mais do Teatro Municipal. Então, foi um privilégio, mas eu fui lá, né? Muito bem. Então, colei grau e saindo da faculdade, bacharel, desempregado. Disse, como é que eu faço para liberar a família da mesada que me mandam com sacrifício? Porque a família não era assim, tão abonada. E fiz várias tentativas, eu vou abreviar bem, várias tentativas em outros setores para conseguir um meio de ganhar dinheiro, um emprego. Não obtive sucesso. Muito bem. No fim, apareceu alguém, me falou, delegado de polícia, talvez você consiga, Fábio, e é bem remunerado. Depois você vê o que faz da vida. Digo, é uma boa coisa. Eu ganhando, eu vou pensar. Então, tentei, procurei os canais competentes e fui nomeado delegado de polícia. Naquele tempo, interinamente. Não havia concurso para delegado de polícia. O ordenado era R$ 1.800. Na época, um bom salário. Eu fui nomeado, me mandaram para Palestina. Palestina, minha primeira delegacia. Eu saí da capital, onde vivi 7 anos, sem a família, com ampla liberdade, e me vi aqui num vilarejo que até hoje eu acho que está na mesma porcaria, não é mesmo? É uma vila, tem uma rua e algumas travessas com 2 quadras, não mais do que isso. É a cidade. Então, eu procurei saber em São Paulo como viria para Palestina, que eu ia falar em Palestina lá, né, das guerras, na Palestina aqui. Então me ensinaram de uma maneira curiosa e errada. O senhor pega um trem da Paulista, me disseram, e vai até Olímpia. Passa Barretos, Olímpia. Em Olímpia, o senhor desce e dali parte um trem, que é a estrada de ferro São Paulo-Goiás. Vai levá-lo até Nova Granada. E eu fiz isso, peguei o trem da Paulista, mudei o famoso São Paulo-Goiás, bitola estreita, fumaceira de todo lado, cisco nos olhos da gente, uma porcaria. E acaba em Nova Granada. O trem para, tem uma coisa de ferro, de aço, acabou, não tem mais trilho. A ideia não vingou.
de prossegui-la. Disse em Nova Granada. Bom, até agora, tudo bem. E aí eu tinha que pegar uma jardineira. Naquele tempo não se falava em ônibus, é jardineira. Pega uma jardineira e vai para a Palestina. Mas como eu cheguei à noitinha, disse, bom, amanhã eu tomo essa jardineira e vou para a Palestina. Agora eu passo a noite aqui, vou descansar, tomar um banho e me deitar. No dia seguinte eu peguei a tal jardineira, veja essa, e a jardineira tomou o rumo de Palestina, que é perto, né? Granada para a Palestina é perto. Eu estou aí na jardineira, um carro ladeou a jardineira e fazendo sinal para o motorista parar. O motorista parou. Eu fiquei curioso, olhei só o que houve, né? Entrou um cidadão bem posto, sírio, feições sírias. Quem é o delegado que vai tomar posse em Palestina? Eu me apresentei, sou eu. Se eu sou o prefeito de Palestina, era o Antônio Nasser, o apelido Baianinho. Baianinho. Simpático. Diz ele, o senhor deveria tomar posse ontem, doutor. Nós preparamos uma recepção de acolhida. É como naquele tempo a polícia era importante, né? O senhor não veio. Estava lá um monte de gente com foguete, etc. Então, eu sugiro ao senhor que desça, venha comigo no meu carro, que eu o levo à Palestina. Digo, pô, não. Peguei minha maletinha, desci, entrei no carro do prefeito, que achei simpático, senão eu recusaria. Ele veio para Rio Preto. Foi assim que eu conheci Rio Preto. Por um engano no modo de vir, porque podiam ter dito que você toma a estrada de ferro até Araraquara, depois pega a estrada de ferro araraquarense e vai a Rio Preto. Você desce em Rio Preto, no dia seguinte, quando você quiser, pega uma jardineira e vai à Palestina. Não, me ensinaram desse outro jeito. E o prefeito estava em Rio Preto. Foi me cercar. Me levou. Me levou para o Automóvel Clube, na sede velha, na Voluntários, esquina com a Silva Jardim, uma bonita sede, um prédio antigo, muito elegante. Muito bem. E dormimos no Términos, lá embaixo, no Términos. No dia seguinte, o prefeito me levou para Palestina. Então eu conheci Rio Preto antes de conhecer o meu destino. Daí eu concluí que o meu destino era Rio Preto, como de fato foi na minha vida. Entendeu? Então aí, abreviando um pouco os detalhes, foi o que aconteceu. E eu, depois de estar despachando em Palestina, tinha uma folga, pegava um carro e vinha para Rio Preto, porque eu conheci Rio Preto e gostei. Perto de Palestina era uma cidade, mas naquele tempo também não era lá essas coisas, né? Mas eu vinha para cá, poxa, um belo clube, cinema, né? Hotéis. Eu não tenho nada disso em Palestina. Depois, em Palestina, eu pedi a remoção para Cedral, depois de ficar um ano em Palestina. Cedral, porque Cedral é pertinho, né, de Rio Preto. Eu estava sempre me aproximando de Rio Preto. Eu consegui, o chefe lá concordou, porque eu já aguentei aquela vila lá uma semana, só tenha paciência. O Central está sem delegado, me traz para cá. Ele trouxe. Bom, aí eu vinha todo dia, praticamente. Vivia mais aqui do que em Central. Fiz um monte de amigos aqui. Amigos me levavam à noite para Central. O João Sestini tinha uma agência Ford,
o Décio Jacinto de Mello, enfim, um bando de amigos, né? Daí a resposta à sua pergunta. Foi dessa maneira meio tortuosa que eu cheguei a Rio Preto. E Rio Preto me encantou. Até hoje eu sou um homem encantado por Rio Preto. E as coisas tomaram um rumo que eu resolvi me casar. Me casar com essa moça, que casou, está aí me esperando para voltar comigo. Faz mais de 60 anos isso. Então, agora vou fixar a residência em Rio Preto. Mas vou ficar residendo, como é que eu faço? Sou delegado de polícia, né? Então, disse, bom, tem uma maneira. Eu me candidato a vereador. Porque há um artigo, eu é claro que me informei bem do assunto, né? Um artigo que dizia o seguinte: o delegado de polícia eleito vereador contará tempo para promoção por antiguidade e aposentadoria os anos de exercício do mandato. Olha, até uma boa, né? Só que o mandato era de graça. Olha, essa é muito boa. Então, mas requeria o meu afastamento. Como é que você vai fazer? Porque eu vou advogar. Eu sou advogado. Eu não me formei para ser delegado de polícia. Me formei para advogar. Muito bem. Terminada o mandato do Senobelino de Barro Serra, veio a primeira eleição democrática. Foi candidato o Filadelfo Gouveia Neto, que era procurador da prefeitura. Mas Rio Preto estava parado no tempo e no espaço. Era uma boa cidade, uma cidade que atraía simpatia, o povo muito acolhedor, todo mundo de Rio Preto já tinha ido para a Europa, voltado da Europa, povo esclarecido. Eu me dei muito bem com eles e fiz um grande círculo de amizades no clube. Pensei, eu vou arriscar um olho, vou ser candidato a vereador aqui. Quem sabe, dá certo. Muito bem. Fui candidato a vereador e me elegi, junto com o Filadelfo Gouveia Neto, na campanha dele, em 1951, para tomar posse em 1º de janeiro de 52. O Filadelfo é o destaque que eu quero dar nesta entrevista. O Filadelfo Gouveia Neto foi o maior prefeito da história de Rio Preto. E muito pouca gente sabe disso e muito pouca gente aceita essa minha opinião. Porque o Andaló era mais espalhafatoso, fazia mais propaganda. Não? Então todo mundo, Andaló, Andaló. O Filadelfo era mais discreto, mas o Filadelfo resolveu os problemas primários de Rio Preto. Quando ele foi prefeito e tomou posse, estava na prefeitura o Senobelino de Barro Serra, parente do Ademar de Barros, que era o governador. Mas ele vivia pescando, ele nem à prefeitura ia. Os funcionários costumavam deixar paletó na cadeira e iam jogar snooker no boteco da esquina. Se alguém perguntasse, cadê fulano? Ah, ele está por aí, ó, o paletó ele está ali na cadeira. Entendeu? Mas ele mesmo já tinha saído. E o Senobelino raramente aparecia. O Filadelfo inaugurou o horário certo de trabalho e deu o exemplo pessoal, pela primeira vez na história de Rio Preto. O primeiro a chegar era o prefeito. Então, os funcionários tinham que estar lá e ficava até o último minuto, cumprindo o horário. Criou o sistema de holerite para pagamentos dos funcionários públicos, etc. Rio Preto nunca teve, até então, pronto-socorro municipal. Não tinha nenhum, nada. Filadelfo inaugurou
o primeiro pronto-socorro municipal. A coleta de lixo era feita numa carroça velha, que via caindo pedaço de lixo no chão, juntava, levava uma semana para andar uma rua catando lixo lá. Ele comprou um caminhão basculante. O lixo tritura, abre mais espaço, caminha rápido, mais 3 pessoas correm e jogam lixo, né? Outra coisa fundamental, limpou a cidade. Muito bem, mas isso ainda não foi nada. Lá para as tantas, o governo do Estado, todos nós soubemos, os políticos principalmente, estavam concedendo empréstimos para municípios já de algum porte para resolver o problema da água, que é vital em qualquer lugarejo, é vital. E o Andaló e o Filadélfo Gouveia Neto conseguiu um desses empréstimos. Eu era vereador e tive o prazer, na época, de defender a aprovação imediata do projeto. Precisava aprovar 40 milhões, eu acho que de reais, de cruzeiros, não sei bem naquela época qual era a moeda. Muito bem. Sabe qual era o resultado? Filadélfo Gouveia Neto represou o Rio Preto. Andou, procurou, chamava no escritório dele os proprietários lindeiros, marginais, às margens do Rio Preto. Tudo era propriedade particular. E o Filadélfo procurava convencê-los. Só me dão aí mais 20 metros para começar um represamento do Rio Preto. Quando se fizer aqui uma avenida, o que lhe restou de terreno vai valer no mínimo 5 vezes mais do que vale do que vale tudo isso agora. Agora ninguém quer comprar, nem que o senhor ofereça por R$ 1.000, eu acho que eu não compro, porque faziam um serviço de trazer lixo dos bairros e jogavam na margem do córrego Corá, do Canela. Era feio. Para passar de um lado da cidade para o bairro do outro, eram pontes de madeira, toda quebrada, sem encosto, perigoso. O terreno ali não valia nada. Pois conseguiu uma doação ou ainda pagava alguém, discutindo preço baixo e tal, criou a represa. E como resultado final, construiu, isso daqui Rio Preto não pode esquecer nunca, construiu o Palácio das Águas. Represou o Rio Preto, tem as represas até hoje, estão lá, bonitas, enormes. E o Palácio das Águas ali pertinho também tinha que ser a localização dele. Veio um engenheiro especialista de São Paulo para fazer o Palácio das Águas. Tem o arejador, né, jogando água. Né? São José do Rio Preto, que tinha água do Rio Preto, direto nas torneiras, direto. Você abria um chuveiro para tomar banho, a água era cor de vinagre. Eu não sabia se me sujava mais ou não, mas eu tinha vindo lá de Palestina, todo empoeirado, eu entrava embaixo daquele troço lá, tampava os olhos, fechava bem a boca, sei lá. Era horrível. Pois o Filadélfo, depois de construído o Palácio das Águas, represado o Rio Preto, começou a esburacar as ruas para o prolongamento da rede de água. Esse foi o grande impulso para Rio Preto tomar um embalo, porque o capital privado, que ninguém se arriscava a construir uma casa comercial, não tinha água, como é que faz? Né? Começou a despontar casas comerciais,
residenciais, pequenos sobrados, multiplicou, porque o serviço de água foi levado até a Boa Vista, foi levado para Ilha-Anchieta, foi levado para quanto é canto, né? Muito bem. Mas não parou por aí, não. Eu acompanhei muito bem, porque além de vereador, eu era amigo pessoal do Fila, como eu o chamava, o Filadélfia. Era muito simpático. Então, lá para as tantas, eu estava no gabinete dele, assistindo o primeiro contrato de asfaltamento de ruas em Rio Preto. Filadélfia Gouveia Neto. Da Rua 15 à Rua General Glicério, à Rua Coronel Espínola, da Independência até o Hotel Términos. É todo o centro de Rio Preto, foi o primeiro asfalto. Então, Filadélfia foi isto, para não falar em mais coisas. Foi pronto-socorro, foi coleta de lixo, Rio Preto não tinha um trator, ele comprou, motoniveladora, tá? E represou o Rio Preto, que é importante, e construiu o Palácio das Águas. E houve um acordo político, Filadélfia-Andaló. O Filadélfia se elegia, o Andaló o ajudou como deputado, com prestígio e tal, e o Filadélfia ajudaria o Andaló a ser prefeito, sucedendo ao Filadélfia. Eu entrei nessa também. E o Andaló, então, se elegeu. Aí é que me dá ensejo de contar algumas bravatas que eu pratiquei com a eleição do Andaló. No governo de Filadélfia, eu apresentei um projeto de alargamento da rua Bernardino de Campos. Rejeitaram o projeto. O Andaló, nesse meio tempo, ele fez um abaixo-assinado com nomes os mais expressivos da sociedade rio-pretense. Médicos, advogados, empresários, promotores, juízes de direito, tal. O que há de gente pensante, um apelo à Câmara para que aprovasse o projeto do vereador Almeida de Melo. Veja você, eu tenho comigo guardado esse documento. A despeito disso, reprovaram o projeto, porque eles eram contra o meu partido e o Filadélfia. Como é? Como é que vão aprovar? Ah, meu Deus do céu, né? É de desanimar. A gente sofria um baque, mas depois ganhava novo elenco e eu voltava a coisa. Muito bem. Então, 4 anos depois, o Andaló é eleito. Dentro daquele acordo feito, ele apoiava o Filadélfia, depois do mandato, o Filadélfia apoiava para sua sucessão. Eu estou no escritório, telefone o Andaló. Alô, Fábio, oi, o que é Andaló? Andaló é o prefeito, já empossado. Você tem aquele livreto que você mandou imprimir sobre o projeto de alargamento da Bernardino de Campos? É claro que eu tenho. Tenho um. Distribuí aí para Rotary Club, para vereadores, não adiantou nada. Né? Mas me faz favor, no fim do expediente, dá uma chegada aqui no meu gabinete e traz isso. Pois não. Terminando meu gabinete, peguei o livrinho que eu tinha lá guardado e levei, entrei. Então, senta aí. Pegou, abriu, pegou um papel, pôs. Eu, Alberto Andaló, usando as atribuições que me confere a lei, decreto. E tocou por decreto. Está em vigor até hoje. Até hoje. Eu li na imprensa da capital, que eu sempre fui um leitor da imprensa de São Paulo, um ataque violento à Petrobras. Violento. Petrobras é um sonho, estão jogando dinheiro fora, pesquisando petróleo, não sei o que e tal. Eu
li aquilo e fiquei horrorizado, né? Porque lá na Câmara talvez pouca gente soubesse, mas o Monteiro Lobato condenava estas críticas e disse uma grande verdade. Há vizinhos que têm petróleo. Será que o petróleo vem vindo? Chega aqui a divisa com que país? Com o Brasil. Então para. Não vai para lá. É claro que vai. Furando acha, sim, senhor. Isso dizia o Monteiro Lobato. Pois olha, eu fui para a tribuna da Câmara e meti o pau. Felizmente eu era bom orador. Meti o pau violentamente no jornalista que escreveu essas coisas, entendeu? Citando Monteiro Lobato, a teoria dele, e dizendo que uma questão de brasilidade, de patriotismo. O petróleo se jorrar no Brasil é a salvação da lavoura, porque é uma coisa absolutamente necessária para todos os setores de progresso de uma grande nação. Muito bem. Passado uma semana desse discurso, sabe o que aconteceu? Eu recebi na Câmara uma correspondência oficial da Petrobras, me convidando, com direito a mais 3 acompanhantes, para conhecer o Recôncavo Baiano, o único local onde o petróleo foi extraído e estava sendo produzido. Eu só lamento uma coisa, que não tenho me dado um diploma de cidadão honorário, mas eu não me aborreceu muito, não, porque eu me considero um cidadão honorário de Rio Preto, embora tenha nascido em Pindamonhangaba, lá no Vale do Paraíba. Eu acho que o fato de sair de lá e acabar me encantando com o Rio Preto, o Diário da Região uma vez publicou uma página inteira. Este homem ama Rio Preto. Retrato desse tamanho. Mas isso não me preocupa. Eu entro num setor e eu quero fazer o melhor, por mim e pelo ambiente, pelas circunstâncias. Né? Meu temperamento é esse. Rio Preto está fadada, na minha opinião, a ser uma das grandes cidades do estado. Já é, mas em melhorar a sua posição, passando Bauru, Marília, Piracicaba, não sei o quê. Né? Ela progrediu demais no governo. No governo Andaló, pelo amor de Deus. Eu falei só que ele pisou no acelerador do progresso, porque Filadélfia resolveu os problemas primários e a solução da água com o represamento do Rio Preto e a canalização de nova água para novos bairros. Mas Andaló é o autor da avenida que hoje leva o nome dele e da Avenida Bani Bacite. Eu tenho uma confiança inabalável no futuro de Rio Preto. Inabalável. E acho o povo de Rio Preto evoluído, um povo inteligente, uma gente de visão.